Pai, eu quero te louvar nessa noite, Pai, que nós nos reunimos para falar sobre casamento, que é um projeto de Deus, que é aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, o Senhor tem para toda a humanidade, Deus. Obrigado, Senhor, por ter reunido aqui um grupo de pessoas que estão com o coração aberto para ouvir. Nós não somos perfeitos, como nós dissemos, mas a cada dia, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, curar as nossas feridas, restaurar a nossa casa, restaurar cada lugarzinho no nosso casamento, e mais do que isso, trazer uma unção nova, uma unção dobrada, uma alegria nova, a felicidade que nós queremos buscar. Ó Deus, encha, Senhor, a nossa casa, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos toda a obra do diabo contra a família, contra o casamento, contra, Senhor Jesus, cada um do que estão aqui, e declaramos, Pai, que o Senhor esteja derramando uma unção de amor, não o amor que nós acreditamos conhecer, mas o amor que o Senhor tem. Nos ensine a amar uns aos outros, nos ensina a nos doar por nossos cônjuges, nos ensina, Senhor Jesus, a derramar a bênção do Senhor sobre cada um dessa noite. Espírito Santo, esteja conosco, em nome de Jesus. A gente tem convidados alguns casais para estarem aqui. Então você percebe o quanto o inimigo tem trabalhado na vida de casais, que hoje eles estão tão acostumados a viver em situações difíceis que eles não estão lutando pelo casamento. Eles não estão vendo, as pessoas não estão conseguindo enxergar o quanto é importante você lutar pelo seu casamento, fazer dele algo concreto, sabe? O amor que você sente um pelo outro, parece que estão frios, estão morrendo, e para eles tanto faz como fez. Não preciso, não quero, eu sei que não vai mudar, as coisas não vão mudar, vai ficar do mesmo jeito. Então isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a gente vê casais aí que poderiam estar aqui junto com a gente, porque a gente sabe, a gente vê as situações e a gente quer tentar ajudar, mas não querem investir no casamento. E isso é muito doído, isso machuca, isso dói. Sabe, isso me deixa muito triste, mas a gente não pode desistir. Mas vamos lutar. Vamos batalhar para o nosso casamento. Porque eu sei que o inimigo ele quer destruir isso. Isso é um sonho de Deus. Ele planejou, ele sonhou, ele desejou. Porque senão ele não precisava ter feito a mulher. Ele só fazia o homem. Mas não, ele quis uma família. Porque Deus é uma família. Então pense nisso. Todas as vezes que vocês tiverem uma situação, uma luta dentro de casa, pense, Deus sonhou com isso, Ele sonhou com o meu casamento. Ele sonhou de eu estar ao lado do meu esposo, da minha esposa. Então vamos batalhar por isso, vamos investir. Porque é a coisa mais preciosa que existe. E o inimigo veio para destruir. E muitos casais estão vivendo de aparência. Estão vivendo de formas assim que você fala, é uma tristeza. Pessoas que têm muito dinheiro, mas só pensam no dinheiro. Nem sequer olha para a esposa, nem sequer olha para o esposo. E com isso, os filhos acabam trazendo isso para a vida deles. Criam filhos doentes, uma família doente. Deus quer começar por nós. Amém? E Ele quer fazer através de nós. Porque é isso, porque através de nós essa semente vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar frutos. E as pessoas precisam crer, elas precisam acreditar que Deus faz. E Ele quer isso. Amém? Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com vocês, como casais, quanto vale o teu casamento. Não sei se vale muito para você, se vale pouco para você. Qual é o valor que você está dando no teu casamento? Muitas vezes nós entramos num relacionamento ou num casamento e nós inicialmente somos movidos pela paixão, somos movidos pelo amor,
somos movidos assim, encontrei a minha metade, aqueles primeiros anos são maravilhosos, parece que você vive um sonho, você vive aquele, né? Então o amor, ele te leva a você a se relacionar, você buscar, você criar toda aquela expectativa. Quando começa a surgir as primeiras dificuldades, é aí que realmente mostra se você, quanto vale o teu casamento. Quanto vale você entender que o amor não é simplesmente um relacionamento, mas o amor é aquela pessoa que está com você. O amor não é simplesmente um sentimento, o amor é aquela pessoa que está com você. Porque se você disser que o amor é um sentimento, você pode trocar de pessoa a qualquer momento. É um sentimento, posso sentir por aquela, posso sentir por aquela, posso sentir por aquela. Mas se você definir que o amor não é um sentimento, mas é uma pessoa, aí as coisas mudam. Porque você não consegue trocar a pessoa. É aquela e pronto. Interessante que eu vi um vídeo, eu quero mostrar para vocês na internet, e mostrar para você que o amor, quando encontra dificuldade, quando ele vê o outro lado, a pessoa como um verdadeiro amor, que é o verdadeiro significado do relacionamento, a dificuldade, ela não se torna dificuldade. A dificuldade, ela se torna realmente algo que mostra mais ainda que você tem um carinho, um amor para aquela pessoa, né? Todos conseguiram ler? Não conseguiram ler? Interessante que o casal ali, ele senta com ela e começa a ter um relacionamento ali, tentando ter o contato com ela. E ela com o fone. E ele fala algumas coisas para ela e ela faz assim, estou ouvindo música. E aí eles começam a achar um jeito, diante da primeira dificuldade que eles encontraram do relacionamento que ela estava ouvindo, ela não ia tirar. Na primeira dificuldade eles tiveram que achar um jeito de se comunicar. Senão pararia ali, cada um ia para um lado. Mas encontraram e começaram um bilhetinho para cá, um bilhetinho para cá. E isso passou 3 dias se comunicando. No 3º dia ele pergunta para ela, gostaria muito de ouvir a música que você está ouvindo. Escreve. E ela responde, é uma música muito especial. Aí ele fala assim, mas eu adoraria ouvir. Aí ele cata o fone de ouvido e coloca no ouvido dele. Dá para ele ouvir. Mas não estava tocando nada. Ela era surda. Aí ela faz aqueles sinais. Primeira dificuldade, ela não tirava o fone, eles encontraram um caminho. Na segunda dificuldade, que talvez seria o ponto que ia separar os dois. Poxa, eu estou falando com uma pessoa que é surda. Ele pega e escreve no papelzinho. Diante dessa dificuldade. Você é mais linda ainda agora, quando eu fiquei sabendo disso. O que eu quis passar para você? Quanto vale o teu casamento? Muitas vezes a gente mede o nosso casamento pelo nosso tempo de felicidade. O tempo bom foi o tempo da lua de mel, o tempo bom foi... Nós precisamos ver o quanto nós deixamos a dificuldade de lado e vemos a pessoa. Eu queria compartilhar com vocês, né? Algumas pessoas, elas dizem assim, elas não perguntam quanto vale o meu casamento, elas perguntam quanto vale a minha felicidade. Na verdade, a tua pergunta é errada. Sempre quando você perguntar quanto vale a tua felicidade, você está perguntando errado. Você não tem que perguntar, depois que você casou, quanto vale a tua felicidade. Você tem que perguntar quanto vale o teu casamento. É bem diferente, né? A gente tem que parar de tentar ser feliz, fazer as coisas somente do nosso jeito, para nós. É interessante que a gente tem essa mania de estabelecer a nossa felicidade baseado em mim, no eu. Eu. Você percebeu isso? Um exemplo. É só você perceber, você vai passear com a tua esposa, normalmente você resolve estabelecer alguma coisa nesse passeio que te faz bem.
Então você está buscando a tua felicidade. É interessante que você faz isso quando você leva ela para comer. Você leva ela, mas você está pensando naquilo que você vai comer, que você gosta. Então você está pensando na tua felicidade. Interessante que você faz isso na tua casa. Até na tua casa você compra, você ajeita. Você quer que a tua casa seja bom para você. Então você está pensando na tua felicidade. Os teus planos, você leva a tua família direcionada nos teus planos. Não, nós vamos... Aqui a tua esposa corre atrás de você. Você está pensando na tua felicidade. Ou, ao contrário disso, mesmo a esposa também fazendo isso. No sexo você faz isso, meu querido, que é o cara mais egoísta que você no sexo. Você não para enquanto não estiver satisfeito. E nem se preocupa saber se o outro lado está satisfeito ou não. Nós temos essa mania. Nós estabelecemos a nossa felicidade no eu. Nós queremos ser felizes. Aliás, eu quero ser feliz. Você estabelece no eu. Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu estou bem, é importante. Né? Mas não é assim. E eu quero nessa noite mostrar isso para você. A palavra de Deus vai nos ensinar hoje algumas coisas que você precisa, para ter um casamento saudável, para ter um casamento abençoado, estabelecer algumas coisas na tua vida. E eu não quero dizer para você que é fácil, mas você tem que estabelecer. Primeira coisa que você precisa entender, que é lindo demais, né? A primeira e mais linda condição para você ter um casamento feliz, é você morrer, meu querido. Se você não morrer, você não dá vida a outra pessoa. Se você não diminuir para que a outra pessoa seja importante dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento, o teu eu sempre vai estar em primeiro lugar. Quantos casamentos a gente ouve dizer assim, eu estou bem, o problema é ela. Ou a mulher fala, eu estou bem, o problema é ele. Querido, olha para mim. Como é que uma pessoa está bem dentro de um casal? Não tem. Não tem como. Se alguém fala para mim que a pessoa está bem dentro de um casal, significa que aquela pessoa está mostrando para mim que ela só pensa nela. Então é esse eu que tem que morrer. Ele tem que sair. Você não é mais o Fernando. Você é o Fernando da Zilda. A Zilda não é mais a Zilda, ela é a Zilda do Fernando. Você não pode desligar isso. Acabou o Fernando sozinho, a Zilda sozinho. Agora nós somos dois em uma só carne. Se você não entender isso, você vai passar a tua vida inteira de casamento com muitas dificuldades. Primeira coisa, meu querido, que você faz, você tem que tirar o teu eu do centro da tua felicidade. Outra coisa que eu falo que a segunda coisa linda que a gente precisa aprender para ter um casamento feliz é você dar honra ao outro. É preferível ele ser feliz, mais contente, mais feliz, mais satisfeito que você. Porque se ele tiver, ele vai fazer você. Um vai completar o outro. Mas a Bíblia fala, é preferível você honrar ao outro. Quando você tira o eu do centro da tua busca por felicidade, automaticamente você honra o outro. Você tem que honrar. Esposa ou marido, marido ou esposa. Tira a tua importância na tua busca de felicidade e coloca a outra pessoa. Se ela entender isso, ela vai fazer a mesma coisa com você. Não é importante você estar bem, é importante ele estar bem. Porque se ele estiver bem, ele vai querer fazer você ficar bem. Então é um princípio de semeadura. A outra coisa, a terceira que eu acho linda essa condição, é que o casamento feliz tem que trazer Jesus para dentro. Existem muitos cristãos e muitos crentes que Jesus fica na sala. Você pega, está criando uma situação, você está lá, e aí nessa situação entre você e seu esposo, você fala para Jesus, Jesus, senta lá na sala, depois eu vou lá, e a gente começa a cantar uns louvor, mas deixa eu resolver esse problema com a minha esposa. Ou a esposa com o marido. A gente
mesmo nós que cremos em Jesus, a gente tira Jesus do negócio, quando nós deveríamos trazer Jesus para dentro do negócio. Quando você entende essas três coisas, você está caminhando bem. Tira o teu eu do negócio, honra a outra parte e traz Jesus para dentro. Quando nós decidimos essas três coisas, nós vamos começar a caminhar, ter um casamento mais saudável, você pode ter certeza disso. E aí nós começamos a encontrar tudo aquilo que realmente tem valor para nós. Você pode ver no filme que nós assistimos agora, aquele jovem, ele tinha algo, ele queria a moça. Primeira dificuldade que ele encontrou, não conseguia se comunicar com voz. Mas ele encontrou um jeito. Mas quando chegou naquele momento que talvez seja o ponto principal, ela era surda. E agora? Agora ele vai pensar assim, se eu namorar com ela, se eu me casar com ela, eu vou levar essa dificuldade até quando eu morrer. E eu vou ter que encontrar meios para ter um relacionamento abençoado com essa dificuldade. Ele não conseguiria tirar a dificuldade no momento. Como muitos problemas que nós enfrentamos, você vai, senta, tenta resolver, quando você resolve, o problema sai do teu momento. Ali tinha um problema que não ia sair. Ele tem que conviver. Ainda assim, ele tirou os olhos do problema e olhou para ela e dizia assim, você é ainda mais linda ainda. É interessante que quando você começa a pensar assim, quando você tira o eu, a tua felicidade individual, quando você tira ela do negócio, honra a outra parte e traz Jesus para dentro, quando alguém perguntar quanto vale o teu casamento, você vai responder, o meu casamento não tem preço. Você tem resposta para dar. Porque você está lá não para ter um sentimento, não para você viver amor. Não, é porque você tem o amor do outro lado. Enquanto o ser humano ficar querendo sentir amor, ele sempre vai trocar de pessoa. Porque é um sentimento, eu posso ter por qualquer um. Mas quando você transforma o amor numa pessoa, não tem jeito. Tem um outro vídeo na internet, um homem de 84 anos, que ele compôs uma música num concurso. E ele mandou a música porque ele fazia 3 meses que tinha perdido a esposa dele. E o pessoal do estúdio se comoveu tanto que resolveu gravar a música. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Aquele velhinho, de 80 e poucos anos, aí pegou um músico profissional, uma cantora profissional, a música ficou linda. Linda. Aí mostraram para ele, e aquele velhinho chorava e falava assim, ela faz falta. E aí a última frase fala assim, aproveita e cuida enquanto é tempo. Porque vai chegar um dia que isso vai ser tirado de você. Já pensou? Vai chegar um dia que a tua esposa vai ser tirada de você, ou o teu marido vai ser tirado de você. Vai chegar o tempo que todos nós vamos para Deus. Então aí você começa a pensar, um homem de 84 anos começa a reviver tudo o que ele pensou, agora que ela não está ali, e começa a pensar o seguinte, será que valeu a pena eu brigar lá em 1900 e pouco, fiz aquela briga toda, ou que eu briguei, ou aquela situação, será que não valeu nada a pena? Na verdade, as nossas brigas são falta de tempo. Nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo de honrar, perdendo tempo de amar, perdendo tempo de parar de ver os nossos defeitos, mas olhar as qualidades. E aí você começa a entender que o teu casamento, ele tem um preço, sim, incalculável. Amém? E aí você passa a entender essa questão do preço, né? Você começa a dizer o que passa a você entender esse preço. É interessante que eu coloquei aqui o seguinte, que a minha felicidade individual não tem como existir quando nós construímos uma felicidade juntos, meu querido. Eu não posso ser feliz sozinho, se eu estabeleci que eu vou viver com uma pessoa. Não posso. O filme encontrou uma dificuldade, eles não tinham como conversar. O único jeito de conversar com o bilhetinho.
Então minha felicidade acaba, eu encontrei uma moça, que moça linda, pode ser a pessoa que eu vou casar, mas ela quer conversar com um bilhetinho. Eu não vou ficar com essa pessoa não quero conversar normal e sai fora. Eu quero encontrar uma pessoa normal para mim, uma pessoa que me faz feliz. Quem é que sabe o que é ser feliz? Você sabe o que é ser feliz? Ser feliz aí você estabelece a tua prateleira de diversas coisas. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Então, essa é uma pergunta para vocês. Se faltar dinheiro para você, faltar mesmo, quanto vale o teu casamento? Se uma pessoa, se o teu esposo ou teu marido cair numa cama, e você tiver que dar banho nele, limpar as partes íntimas dele, por causa de uma enfermidade, quanto vale o teu casamento? Ou você sofreu um acidente, e ele era uma pessoa era um atleta, corria, né? Mas de repente, ele pega e sofre um acidente, e agora você vai ter que empurrar ele na rua com uma cadeira de rodas. Quanto vale o teu casamento? É interessante que nós estabelecemos padrões de felicidade para nós. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite que Deus está dizendo para você. A minha felicidade individual não tem como existir se nós estivermos construindo uma felicidade juntos. Eu não posso ser feliz se o outro não é. Eu tenho que encontrar um jeito, junto com a outra parte, de os dois construir essa felicidade, ainda que não seja do jeito que você sonhou. Outra coisa que você passa a entender, essa questão do preço, é que quando eu honro meu cônjuge, eu não estou dando ênfase aos seus defeitos, mas às suas qualidades. E mandando um recado: eu não desisto de você e da minha felicidade. Quando eu estou honrando alguém, eu não estou honrando os defeitos dela, porque ele tem defeito, ela tem defeito, mas eu não estou honrando isso, eu estou honrando as qualidades. Ele ronca, não consigo dormir, mas e daí? Mas quando ele me acorda, ele me abraça tão gostoso, me dá um beijo, e eu me sinto tão bem. Então o ronco, eu vou dar um jeito, compro aquele negocinho de pôr no ouvido, eu dou um jeito, mas eu não vou perder o abraço dele, eu não vou perder o beijo da manhã. Quer dizer, eu estou honrando a qualidade, eu não estou honrando o defeito, meu querido, porque sem honrar defeito, não vai dar certo. E é aí que você precisa entender. Outra coisa é que você começa a entender o preço, é que quando eu passo a ouvir Deus, olha só, quando eu passo a ouvir Deus, o meu casamento, eu paro de ver o que é e passo a viver o que Deus determinou. Olha só, e eu me coloco na posição que Deus determinou para mim. Eu sou uma só carne. Vou repetir isso para você entender, olha. Que quando eu passo a ouvir a Deus no meu casamento, eu paro de ver o que é. E normalmente a gente se impressiona com o que é. Meu casamento está assim, minha vida está assim, minha situação está assim. Você está vendo o que é. Mas você precisa ver o que Deus diz que tem que ser. Olhar para aquilo que Deus diz que tem que ser o teu casamento. E buscar aquilo que Deus diz que é o teu casamento. E aí você se coloca na posição que Ele diz. Eu e você somos uma só carne, você vai falar para o teu marido, teu esposo. Porque se você ficar olhando para o que é, não vai funcionar. Mas olha por aquilo que Deus diz que é. E batalhem os dois para alcançar aquilo que Deus diz que é. E aí você vai entender. Quando Deus... Quem é Deus na nossa vida? Deus não é Deus de começo, Deus é Deus de fim. Quando Deus fala alguma coisa para você, Ele já fala o final. Ele já estabelece o final. A gente olha o começo, mas Deus fala do fim. A gente passa a entender umas coisas interessantes. A felicidade, ela não é um sorriso no rosto. A felicidade é um propósito realizado. Olha como muda, até para essa juventude aí, quando a gente era jovem. Hoje eu conheci fulano, eu estou feliz. E aquele sorriso bonito no rosto. Não. Felicidade não é um sorriso. Felicidade é um propósito realizado. Quando aquilo que foi estabelecido para você aconteceu, aí você pode falar, estou feliz. Felicidade não é adquirir. Felicidade é conquistar. Felicidade não é aquilo que você chega na tua mão assim, de forma fácil.
Felicidade é aquilo que você trabalha, conquista, juntos, vão atrás e faz acontecer. Quando conquista, você fala, hoje eu estou feliz. Essa é felicidade, né? Felicidade, ela não se forma na perfeição, ela se encaixa nas diferenças. Se você falar assim, eu casei com uma pessoa que é igualzinha a mim, não sei se vai dar certo. Mas eu casei com uma pessoa que ela é diferente, tem um monte de coisa diferente de mim. Aí você consegue encontrar os pontos para encaixar. E quando você se encaixa, você começa a entender o que é felicidade. Felicidade não é fazer tudo aquilo que você quer, mas é os dois alcançar aquilo que tem buscado. Você pode dizer amém? Querido, felicidade não é você ver a outra pessoa do jeito que você quer. Olha para mim. Isso é o que mais acontece. Quando vai fazer um aconselhamento, a pessoa fala aqui para mim assim, pastor, eu estou orando para Deus transformar o meu marido. Eu dou uma olhada para a pessoa e sempre vem essa pergunta no meu coração. Você está orando para Deus transformar o teu marido? É. Transformar no quê? Ah, pastor, transformar, que ele tem que ser um homem de Deus, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Você está estabelecendo o jeito que teu marido tem que ser. Você precisava falar assim, eu estou orando para que Deus faça a vontade dele na vida do meu marido. Porque talvez ele transforme o teu marido não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa, para vocês dois se unirem e se tornarem uma só carne. Então ele fala que felicidade não é você ver a outra pessoa do jeito que você quer. Felicidade é ver vocês dois do jeito que Deus quer. Isso é felicidade. É Deus transformar vocês dois do jeito que Ele quer. Aí é ser feliz. Felicidade no casamento não é o que você quer, nem como você acha que é, mas são duas pessoas se dedicando a deixar a individualidade e passar a falar nós. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós vivemos debaixo, você e tua esposa e teu marido, e o marido viver dentro do mesmo teto, pensando em si mesmo, vocês vão ter grande dificuldade no casamento. Mas quando vocês entenderem que vocês entraram debaixo daquele teto, para que você honre o outro lado, e o outro lado te honre, e aí vocês dois juntos buscarem o que é melhor para os dois, não para um, aí você vai caminhar em direção a um verdadeiro casamento. Um casal, que plenamente podemos afirmar que é um exemplo para nós na Bíblia, e eu quero mostrar isso para você. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Nós estávamos meditando sobre isso, sobre eles na célula, e Deus começou a falar. Deus estava falando de uma coisa, depois Deus me mostrou sobre casamento na vida desse casal. Que bênção, que bênção, que bênção. Livro de Mateus, capítulo 1. Presta atenção, para você receber isso e começar a viver isso no teu casamento. Olha só, aqui no Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2, fala sobre Maria e José. Maria e José é o nosso exemplo de casamento, de casal. E é interessante, eu não quero falar muitas coisas, eu quero só separei 4 coisas para falar com vocês, para mostrar para vocês esses dois que viveram numa época tão difícil, numa época muito mais complicada do que nós, né? Um casal que foi separado pelos pais. Olha que coisa que você escapou, meu irmão. Você já pensou se o teu pai tivesse escolhido o teu marido? Teu pai escolhido a tua esposa? E você não poderia falar nada? Porque era a tradição da época? Era o jeito da época? Mais do que isso, meu querido, a Bíblia fala que o noivado da época, não é que nem o noivado de hoje, não, o noivado da época já era casado. Quando se estabelecia o noivado, já tinha o vínculo do casamento. Passava o noivado, se houvesse um problema no noivado, já era considerado como adultério. E ainda assim, o noivo e a noiva só iam ter realmente um contato mais próximo quando eles fossem se casar. Mas o exemplo desses dois é tão forte, é tão bonito para nós, eu quero falar dele
com vocês, presta atenção, você está com a Bíblia aí, Mateus capítulo 1. Eu quero falar só dessas 4 coisas para você e para nós hoje. Se você anotar na tua Bíblia, eu creio que você nunca vai esquecer. Querido, a primeira coisa que eu quero mostrar para você de exemplo de um casamento saudável, de um casamento abençoado, que eu e você precisamos aprender, está aqui no versículo 18 e no versículo 24 e 25. Aqui está dizendo o seguinte para nós, tá? O exemplo que ele está dando para nós é: você precisa parar de dar tanta ênfase e valor nas dificuldades que você encontra no teu casamento. E você precisa decidir dar ênfase e valor no seu cônjuge. Maria e José estão mostrando o seguinte: para de dar ênfase nos problemas que estão acontecendo e começa a dar ênfase no seu cônjuge. Para de dar valor nos problemas e começa a dar valor no seu cônjuge. Essa é a primeira coisa maravilhosa que se aprende com Maria e José. Olha só o que diz aqui. Diz assim no versículo 18. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento, quer dizer, noiva, tá, a José, antes deles coabitarem, quer dizer, antes deles se casarem efetivamente, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então pensa, o que você faria? Estou noiva da moça, a moça chega para mim, antes de eu casar, estou grávida de Deus. Se fosse hoje, eu ia pensar que é pegadinha, né? Mas, era isso. Quer dizer, diante daquela sociedade inteira, pensa, meu querido, não dá para esconder a gravidez. Mesmo naquela época. Então pensa, eles não casaram. Ela ficou grávida. O povo de Israel em volta não tinha esse negócio de acreditar que o Messias de Deus ia vir através ali. Eles não, apesar que havia uma profecia, eles não estavam crendo. Então os vizinhos, o bairro em volta, só havia cochicho. Ó, José vai casar com a moça, mas o filho acho que não é dele não. Pior que ele está falando verdade, né? Ele estava querendo caluniar José e estava falando a verdade, né? Falou, ó, o filho dela não é dele não. Realmente não era, né? Né? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Mas olha ali, diante dessa situação, o que José fez? Olha só o que José fez. Versículo 25. Ele não deu ênfase ao problema, meu querido. Olha só, Deus falou com ele. No versículo 25 fala o seguinte. Versículo 24. José, ao despertar do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao primogênito. E José o colocou o nome de Jesus. Olha, recebeu ela. Não parou de olhar para o problema. Ah, vão falar, vão falar disso, falar o bicho de mim. Não estou preocupado. Recebeu ela, uma só carne ali agora. Mas ó, continuou, porque o casamento não tinha efetivado. Ela grávida, não teve lua de mel. Não teve, estava grávida. Ele diz assim, ele esperou até ela ter o filho. E depois que Jesus nasceu, aí eles se tornaram realmente homem e mulher. Eles tiveram as suas relações íntimas, nasceram outros filhos, Tiago, Judas, Simão, e fala de filhas também. Né? Normalmente o judeu não era que nem o brasileiro, tem 2 filhos. O judeu tinha muitos filhos naquela época. E Maria e José não era diferente disso. Interessante que a primeira coisa que José e Maria nos ensina é: tira os olhos dos teus problemas e coloca os olhos no seu cônjuge. José não quis saber qual era a dificuldade que ele ia enfrentar. Ele olhou para Maria. Você pode dizer amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui com Maria e José, nós aprendemos o seguinte exemplo. Você precisa entender que o que é especial na sua vida não é nada que você conquistou, mas o que Deus te deu, o seu cônjuge. Querido, tua casa não é especial, teu carro não é especial, teu dinheiro não é especial, nada disso que você dá valor é especial. Especial é o teu cônjuge.
O especial é a pessoa que está junto com você durante toda a sua vida. Você pode até olhar para mim agora e falar assim: pastor, acho que você está enganado. Não estou não, meu querido. Você continua olhando para as suas coisas. E olha, existe um problema muito grave na nossa vida. Eu vou falar no número 3 aqui. Mas olha só o que diz o versículo 4. Capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas 2, 4. Olha só o que diz. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo-se em tiras de pano, e colocou-se numa manjedoura, pois não havia lugar para ela na hospedaria. Querido, que eu aprendo que esses dois é algo maravilhoso. Que o importante não era se eles tinham condições de estar na hospedaria, se não estava. O importante não era se ele estava em casa, na cidade dele, não estava. Importante que quando Maria foi dar luz, José estava ali com ela. Importante que eles ficaram lá na estrebaria, lá no meio de animais, lá, mas estava lá. Ele estava lá junto com ela. Importante não é que nem algumas pessoas falam assim, alguns casais falam assim, né? Imagina, eu já vi muito casal assim. O marido virar e falar assim: pô, Maria, é brincadeira. Você vai dar luz bem agora. Agora que a gente viajou, vai se alistar. Deixa para dar luz quando a gente voltar. E tem uns cabras que é desse jeito, cara, né? Coloca dificuldade em todas as coisas. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Enquanto você focar as dificuldades e não focar o teu cônjuge, você não vai conseguir alcançar um casamento especial. Mas Deus nessa noite está colocando isso no teu coração. Para de olhar para os teus problemas e olha para o teu cônjuge. Para de olhar para as suas dificuldades e olha para o teu cônjuge. O que é especial na tua vida não é o que você tem, não é o que você conquistou, não é o que você vai conquistar. O especial na tua vida é a pessoa que Deus colocou junto com você. Você pode dizer amém? Eu profetizo que Deus está colocando isso no teu coração. E a última coisa, penúltima coisa, para terminar. Penúltima. Versículo 16. Qual é o exemplo de Maria e José aqui? No versículo 16 de Lucas 2. Diz assim: tudo que você tem, que você conquistou, ou quem você se tornou, pode se tornar um empecilho para a tua felicidade. Quando isso tudo toma lugar da tua família. Vou simplificar. Aqui no versículo 16 diz assim: olha só, Maria e José. Acho tremendo isso. Então, os reis magos, né, lá, os reis lá, correram até o local onde Maria e José estavam, naquela estrebaria, e chegando ali, entraram e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Querido, eu acho tremendo isso. Você imagina, aqueles reis chegaram ali, reis sábios, não sei o que seria aquilo, estavam ali, e eles chegam no local de palha no chão, de animais, não era um lugar limpo. Talvez mais ou menos igual aquele que nós fizemos o acampamento lá, antes de arrumar. Mas eles encontraram, e quem estava ali sentadinho ali do lado ali? Muito tranquilo e muito feliz. José, Maria e a criança. Eu aprendo um exemplo tremendo, meu querido, que olha, se você for aquela pessoa, se você for uma pessoa assim, eu devia estar na minha casa, no meu sofá, na minha televisão. Eu devia estar no meu quarto. Eu não sei porque eu estou aqui. Olha que sujeira, Maria. José, olha onde você me trouxe. Eu sou sua esposa. Eu devia estar lá na minha cama, meu enxoval. Nós tem dinheiro, José. Onde você me trouxe? Se nós formos assim, se você começar a dar valor ao que você tem e ao que você conquistou, se isso tomar a frente da tua vida e tirar a tua família
do lugar mais importante que tem que estar, você não vai conseguir ter um casamento feliz. Mas se você pegar a tua família e colocar ela no lugarzinho onde que Deus estabeleceu ela, muito acima de tudo que você tem ou que você conquistar, se você colocar ela acima, você vai transformar a tua vida num casamento abençoado para você. Porque sabe o que acontece? Tem muito casamento que é aí que termina porque o marido perdeu o emprego e aí não está conseguindo suprir as condições do lar. Então, acaba o casamento. Né? Ou porque aconteceu isso com a esposa, aconteceu isso com alguém. É porque a gente passa por um problema, aqueles tempos de montanha, mas está os tempos de vale na nossa vida. E de repente você passa num momento de vale, né? E a tua esposa estava acostumada a andar de Hilux. E você vai ter que vender a Hilux para pagar as contas, tá? E você comprou um Golzinho para ela. E aí ela disse: não ando, não ando, não ando. E aí o que acontece, meu querido? O que acontece é que você, em vez de você pegar a tua família e colocar aqui em cima, onde Deus estabeleceu, e as coisas embaixo, teu casamento é saudável. Sabe por quê, meu querido? Porque se a tua família está aqui, tua esposa também está considerando aqui, os dois estão considerando aqui, se eu vender isso aqui, pouco importa, se eu vender aquilo, pouco importa, se eu trocar isso aqui, pouco importa, se me faltar isso aqui, pouco importa, porque eu estou junto com a minha família. Agora, quando eu inverto, meu querido, até quando você quebra a xícara na cozinha, vira um inferno dentro de casa. Aquela xícara era a minha mãe que me deu. Dá mais valor a xícara e os guardanapos que ganhou da mãe do que os maridos. Última coisa, meu querido, que eu aprendo com José e Maria. Você tem que viver isso no teu casamento, para ter um casamento saudável. Capítulo 2, versículo 43. Presta atenção no que Deus vai falar com você agora. É muito forte. Olha só. Um casamento saudável, ele tem um alvo. Os dois juntos, tá? Tem um alvo. Buscar ansiosamente Jesus Cristo. Olha só o que eu aprendo com Maria e José. 43. Lucas 2, 43. Presta atenção. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Versículo 46. Após 3 dias o acharam no templo sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo as questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados pela capacidade intelectual e com a maneira como ele comunicava suas conclusões. Assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o Presta atenção. Olha o que o texto está dizendo, a direção desse casal. A direção de José e Maria. Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos ou ficamos ansiosamente muito preocupados. Mas há um texto, quem tem outra tradução aí na Bíblia? Filho, por que fizesse assim conosco? E teu pai e eu, José e Maria, ansiosamente te procurava. Qual que era o alvo deles? Aonde que os dois estavam indo? Qual era o objetivo deles? Jesus. Eles queriam encontrar Jesus. Você fala assim, mas é encontrar um filho. Tá, eu entendo o que você está dizendo. Mas o sentido espiritual para mim e para você é um só. O sentido espiritual para mim e para você é que José e Maria estavam indo atrás ansiosamente de Jesus. E o casamento deles iam ser felizes se eles tivessem encontrado eles. Se eles não tivessem encontrado, não seria. Porque, olha só, que fala aí, no final do texto. Fala assim, versículo 49, versículo 51. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente no seu coração sobre todas as coisas que aconteciam. E Jesus se desenvolvia em sabedoria
estatura e graça na presença de Deus e na presença das pessoas. E eu falo que essas pessoas é José e Maria. Aquela criança foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até se tornar o Jesus que nós conhecemos. Isso é uma palavra profética para o casamento. Eles trouxeram Jesus pequeno para a vida deles. E Jesus foi crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo. Jesus tem que crescer na tua vida. Jesus tem que crescer no seu relacionamento. Jesus tem que crescer na tua casa. Querido, para terminar, eu quero que você saia daqui guardando isso na cabeça. Esses 4 exemplos de Maria e José. Primeiro, pare de dar ênfase aos teus problemas. Dê ênfase ao teu marido e à tua esposa. Fala a pessoa que está do teu lado. Olha para o teu esposo. Repete comigo, olhando nos olhos dele agora. Fala para ele assim: para de ficar dando ênfase às nossas dificuldades. Dê ênfase em mim. Segundo, você precisa entender que o que é especial na sua vida não é nada do que você conquistou. O que é especial é você para mim e eu para você. Terceiro, tudo que você conquistou, tudo que você tem, tudo que você é, não deixa separar a gente não. Coloca a nossa família em primeiro lugar. E quarto, eu e você precisamos buscar ansiosamente para a nossa vida, para a nossa família, Jesus Cristo. Abraça a pessoa que está do teu lado. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Quero te agradecer pela minha esposa. Querido, começa a agradecer pela tua esposa. Começa a falar: Pai, obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado ela. Eu quero que você repita isso. Fala comigo então. Fala assim: Jesus. Só os homens. Jesus, obrigado pela minha esposa. Obrigado por ter me dado ela como presente. Obrigado por estar nos ajudando a crescer juntos. Obrigado por estar me ensinando como compreender as coisas, como perdoar, como amar, como encontrar solução para que eu e ela, no meio de muitas dificuldades, construam um casamento feliz. Me ajuda, Pai, a não desistir de Jesus e jamais desistir do meu casamento. Oh Deus, ainda que a dificuldade surja, eu quero colocar a minha família e minha esposa num lugar especial na minha vida. Assim como fez José. As esposas, olha para os seus maridos e diz: obrigado, Senhor, por esse marido maravilhoso, pelo que ele representa na minha vida, o quanto ele é importante. E eu sei, ó Deus, que sem ele seria muito difícil eu viver. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente, Senhor, a vida do meu esposo, para que nós possamos juntos ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém.